Olha, hoje não, essa semana eu passei em um determinado lugar que aqui na minha cidade é uma praça. Em frente à Praça da Estação, talvez se você mora aqui em Belo Horizonte, eu moro aqui em Belo Horizonte. Mas mesmo se você não morar em Belo Horizonte, você sabe onde que eu tô falando, que é a Praça da Estação, um monumento histórico aí bem conhecido no Brasil. E eu tava dentro do ônibus indo trampar e meu ônibus passa ali em frente, né? E eu tava lembrando, cara, como que são as coisas. É, um tempo atrás eu lembro que quando eu trabalhava próximo àquela praça ali, eu fico até um pouco me emocionado, porque eu lembrei do momento muito ruim que eu passei. Eu morava com minha mãe ainda e... Morava não, na verdade eu tinha voltado a morar com a minha mãe por causa que eu tinha saído de casa na época que eu era casado. Posso dizer que era casado, né? Não era questão de papel passado nem nada, como a galera gosta de dizer. Mas eu tava morando dois anos junto e eu que segurava tudo, então pra mim isso é casado. Aí eu saí da casa da minha mãe, saí da minha casa onde é que eu tava morando com a mulher e voltei pra casa da minha mãe. E, cara, nesse tempo que eu fui um determinado dia nessa praça, eu acordei muito cedo, que eu sempre tive o costume de acordar de madrugada, mas nessa época que aconteceu esse turbilhão de emoções dentro do meu antigo casamento, que eu morei com 2 anos com essa mulher, é... cara, eu fiquei muito triste. Eu não sei se foi depressão, que eu possa ter passado aquela época, mas eu tava numa tristeza muito profunda. Fiquei 2 semanas sem comer direito. Não tinha vontade de comer, não tinha vontade de almoçar, não tinha vontade nem de ir pro meu trampo, cara. O homem, quando ele... Não só o homem, né? Qualquer ser humano, quando ele tá um pouco conturbado e descontrolado emocionalmente, cara, é um momento muito difícil e delicado. E principalmente um homem que não tem ninguém com que ele possa desabafar no Brasil, não tem um acompanhamento psicológico para homem. Talvez se você for falar até com aquela pessoa que você se julga amiga, que ele é o seu parceiro, enfim, ele pode até rir de você, te chamar de babaca, de emocionado, mas só você sabe o que você passa dentro de si mesmo, com as suas emoções, quando você tem alguma decepção no casamento. No meu caso, o que aconteceu que me levou a tá saindo fora? Em português, claro, foi traição. Meu parceiro. Não sei se deveria estar falando isso aqui no canal, mas deu vontade de falar isso hoje. Tava indo dormir agora ali, mas falei, vou gravar esse vídeo aqui porque deu vontade no meu coração. Talvez a pessoa que vai ver esse vídeo agora, que eu vou subir assim que eu terminar de fazer aqui. Como você já conhece, que é sem corte, é papo reto, português claro. Então o motivo que fez com que eu saísse de casa de verdade foi traição. E eu vou explicar pra você. Eu tive vários erros, porque algumas pessoas vão achar que é vergonhoso eu estar falando isso aqui, mas outras pessoas vão entender, enfim. O que aconteceu na minha relação foi o seguinte: a mulher que morava comigo ainda, isso serve de aprendizado para todos nós, né? A mulher que morava comigo não ralava e aí eu segurava tudo no barraco, né? Aluguel, mantimento e tudo mais, beleza. Só que ela tinha um rolo aí mal resolvido com um ex-namorado dela, me entendeu? E que no começo, quando eu conheci ela, ela tinha até falado que tinha acabado de discutir com o cara e tudo mais, e que não tava daquele naipe, eu fui e envolvi. Eu poderia ter pegado essa sacada, esse sinal vermelho e não ter envolvido demais, assim, de envolver sentimento, enfim.
mais estagiário, marinheiro de primeira viagem, confiando muito no que as pessoas falam de primeiro momento. E na palavra de todos, falei, se tá falando que não tem mais nada, então vamos seguir. Aí fui envolvendo e tal, aí até que a gente morou junto, 2 anos e tal. Só que debaixo dos panos ela não abandonou esse contato com essa pessoa, mesmo estando comigo, meu parceiro. Isso pode acontecer, talvez você tenha aí 10 anos de casado, 20, mas se a sua esposa tem aquele cara que mexe com as emoções dela ainda, independente de qualquer coisa, ou sei lá, talvez nem possa ser tanta emoção, mas uma coisa carnal, talvez ela gostava muito do Together com ele, e nós sabemos que isso faz muita diferença para homens e também para mulheres, que mulheres têm a mesma vontade do homem. Principalmente mulher que tinha um pouco mais difícil de chegar ao ápice ali, né, a estourar o champanhe. Então, assim, quando ela encontra um cara que sabe fazer isso, é diferente. Pode passar 30, mas ela não vai esquecer aquele cara. E principalmente se envolver em questão de emoção, né? Aí ficou rolando essa parada entre ela e ele debaixo dos panos. Já tinha descobrido uma primeira vez antes de morar junto, e mesmo assim, um erro meu, perdoei, deixei pra lá confiando de que a pessoa vai mudar, e aconteceu a segunda vez, de continuar trocando ideia ali, de WhatsApp, manter contato, e eu ainda iludido, perdoei mais uma vez, segunda vez. Na terceira, cara, não deu mais, eu fui e meti o pé, e aí beleza. E vi algumas coisas que talvez não vai ser legal de expor aqui, que foi muito pesadas, mas enfim, eu fiquei muito mal emocionalmente com a situação toda que aconteceu. Juntei minhas humildes roupas, eu lembro como se fosse hoje, e era um domingo. Aí eu peguei ônibus do jeito que eu tava lá, e olha que eu morava um pouco distante, demorou pra caralho. Ela ficou tentando ainda, dar a volta, não vai, isso não vai acontecer, desculpa, chorando, isso e aquilo. Esse momento é bem complicado, que envolve muitas emoções, e tanto homem quanto mulher tem emoções, né, cara, é sentimento. Então você pensa até naquele momento de perdoar mais uma quarta vez, só que não compensa. Peguei e fui, mesmo não querendo ir, porque quando você é casado, você tá acostumado, né, cara, sair do trampo, chegar em casa e ter a esposa ali, ou talvez filhos, dormir junto, acordar junto, tomar café, aquela rotina que você tá acostumada diariamente. E depois da água pro vinho tudo muda, é complicado, cara. E aí, fiquei muito mal, fiquei 2 semanas sem comer, chorando pra caralho, toda noite. Eu lembro como se fosse hoje. Isso eu nunca contei pra ninguém. Tô contando aqui agora no canal. Não querendo passar uma questão de vítima e que... Nada, que a culpa foi minha mesmo. Quando eu descobri a primeira resenha que tava tendo e tudo mais, e algumas mentiras que eu peguei ali, que de data tal estava em outro lugar, mas estava em outro lugar, eu já tinha que ter encerrado a relação ali. Só que quando envolve sentimento, muitas pessoas não pensam com a razão, pensam com a emoção. E em alguns momentos com a cabeça de baixo, principalmente os homens. E aí que eles se fodem. Então a culpa de tudo foi minha mesmo. Hoje, depois de tudo, de todo esse tempo que passou, eu vejo que a culpa foi minha mesmo. Fiquei muito mal, igual eu citei já, que 2 semanas sem comer, cara, toda noite eu ficava dormindo, ia chorar, ia dormir chorando, cara, e assim, comecei a beber pra caralho também, porque querendo ou não, pra você esquecer algumas questões, você talvez recorre pra bebida, muita gente recorre pra droga, entorpecentes, né, cara? E hoje eu penso muito assim, antes de julgar qualquer pessoa, que não justificando e dando razão, mas talvez o cara ali não tem, principalmente os homens, né, que são mais orgulhosos para se abrir sentimentalmente com qualquer pessoa, talvez até pai e mãe, que é muito próximo. O homem, ele tem muito ego nessa questão de se abrir e tudo mais. Talvez uma questão que
uma ideia que você trocasse com seu irmão ou com seu pai ali, que é homem, né, e tomar 2, 3 cervejas, um vinho, desabafar, colocar aquilo ali do seu coração para fora, já resolveria o problema. Mas nós homens não temos isso. Nós temos que ser fortes, nós temos que trabalhar, nós temos que prover e tudo mais. E talvez quando você vai agir desta forma, algumas pessoas podem te achar fraco. Mas isso é fundamental para todo homem, ter alguém que ele possa trocar ideia e ele possa falar do que ele está pensando, do que ele está sentindo, chorar que lava a alma. Quantos homens aí no Brasil, talvez no mundo, nunca choraram, e quanto de ressentimento e peito pesado eles não devem ter. Talvez que algum homem que passou por uma decepção como eu passei nessa situação. Então, cara, aí muitas vão recorrer para droga, vão recorrer para bebida, talvez irão mendigos, pós-decepção amorosa, enfim. Então, aí, depois disso tudo que rolou, saí fora. E eu passei essa semana, igual eu tava falando no começo do vídeo, nesse local, e me lembrei, cara, como que são as coisas. Eu saí de madrugada naquela época que eu não queria ficar em casa e sentei naquela praça e fiquei ali naquela praça chorando, lembrando outras paradas sozinho, cara. Até da hora de eu ir pro escritório ralar, que o escritório era praticamente do lado, só atravessar a rua. E no trampo eu ficava pensando, não dava atenção nenhuma no trampo. Cara, isso afeta a vida toda do cara. Decepção amorosa. E por que eu tô fazendo esse vídeo, cara? Primeiro, para dizer como que o meu casamento acabou, que foi por causa disso. E também, cara, talvez você pode estar passando por essa situação nesse exato momento e precisando de alguma força, de algum apoio, enfim. Uma dica que eu dou para você é que você não venha ficar sozinho, que isso foi um erro que eu cometi. Quando eu descobri tudo e voltei para casa da minha mãe nesse período, quando eu separei e tudo mais, cara, eu ficava muito tempo sozinho. Eu entrava pro quarto, eu ficava no quarto o dia inteiro, não queria conversar nem com minha mãe, ficava só chorando, cara, e lembrando das cenas e de tudo que eu já tinha lido, tudo que eu já tinha visto, das discussões e tudo mais, cara, e ali um dia era como se fosse um ano. O dia não passava, eu dormia, acordava, nossa, não queria tomar banho, não queria tratar de mim, não queria ir trabalhar. Quantas vezes eu já pensei de não ir trampar, cara. E quando mesmo no trampo eu não tava dando atenção ao meu trampo, porque eu tava no mundo da lua, em outro mundo, outros pensamentos. Então foi muito difícil de superar essa barra, cara. E eu sei que tem homens que devem estar passando por isso. Então, uma dica que eu posso te dar: não se isole. Tente estar perto de alguns amigos que você considera mesmo, ou talvez vai para algum lugar que tenha pessoas, alguns eventos, curtir um cinema, fazer coisas que você não estava fazendo quando estava casado, enfim. Tem alguém para conversar, com quem você possa conversar e se abrir dos seus sentimentos e principalmente ouvir opiniões de pessoas de fora, dependendo de qual for o seu caso. Se o seu caso não for igual ao meu, que foi traição, mas talvez pode ser alguma outra coisa. Ou talvez a mulher te traiu e engravidou, e talvez você não sabe se é o pai, ou enfim, a mulher mandou você embora, que tá com outro cara, ou que você pegou ela na cama com outro. Vamos ver a história hoje disso também. E que o cara quitou do game os dois. Tem várias nuances que nós podemos encaixar nesse tema aqui que eu tô falando, e que os homens ficam, não vou dizer perdem o controle emocional, mas ficam abalados. Então, não se isole. Dica 1, tem alguém para você conversar, talvez com seu pai, ou se tem mais abertura, talvez com sua mãe. Seja sempre sincero e diga o que está no seu coração e peça a opinião deles do que eles acham. Você ficar sozinho só vai piorar a situação. 2, não recorra a nenhum tipo de entorpecente para você amenizar essa dor que você está sentindo. Tanto bebida quanto qualquer tipo de droga entorpecente, que você sabe o que eu estou dizendo. Muitas vezes você vai recorrer a esses métodos e substâncias. Você, naquele momento ali, você vai estar achando que vai estar melhorando, mas vai estar piorando a situação. Porque se você já está mal emocionalmente normal, imagina
bêbado, talvez drogado. E talvez uma terceira que eu pratiquei e que na época com muita dificuldade eu cheguei nesse ponto e que eu fiz foi o seguinte: parar de pensar naquela coisa ruim que aconteceu. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor, você é casado e pegou sua esposa na cama com outro cara. Aquela cena ali, cara, eu sei que vai ficar marcada na sua vida, talvez para sempre. Mas naquele momento, e eu sei que é uma coisa difícil de esquecer, mas naquele momento, naquela semana que você, depois que já passou a fase do luto e tudo mais, evite ficar pensando nessa cena. Se sua esposa te traiu, você pegou algumas mensagens ou foto pelada para outro cara, enviando, sabe, essas paradas aí, ou algumas trocas de mensagens e vídeos, talvez, não sei. Evite ficar pensando nessa cena. Todo momento que você vê que você está tendo um estalo para lembrar dessa cena, desvie sua atenção e evite pensar. E também evite criar situações que irá levar você a pensar nessa situação. Exemplo, se sua esposa te trai, você não vai ficar vendo filme, cara, que a mulher trai os caras, que você vai estar lembrando da sua situação. E assim sucessivamente. Então, isso que na época eu fiz, e principalmente essa última dica, que não ficar pensando naquela situação mais, que quanto mais, o que todo é de acordo com a lei da atração, e a lei não falha, tudo que você foca o seu pensamento, a sua atenção vai crescer. Se você foca em ganhar dinheiro, você vai encontrar meios para ganhar dinheiro. Se você foca numa coisa ruim, aquela coisa ruim vai crescer. Se você foca naquela coisa boa vai crescer. E assim sucessivamente. Então, se você focar numa coisa que te fez mal, o que vai acontecer? Vai vir mais e mais pensamentos daquela coisa que te fez mal. Um pensamento plantado vai desenrolar outros semelhantes. Então, evite ficar pensando nisso. É fácil fazer isso? Não. Mas é tudo uma questão de treino. Foi dessa forma que eu agi. Espero que tenha ajudado talvez você que chegou até aqui, que deve estar passando por qualquer tipo de situação. Se você quiser se abrir pra gente resenhar aqui também no comentário, comenta aí. Se você já chegou aqui, meu muito obrigado. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço. Não sei por que eu falei desse assunto, veio no coração de falar isso, mas foi dessa forma que o meu casamento na época acabou. Foi fácil no começo? Não, claro que não, cara. Uma separação independente do tempo de casal não é fácil pra ninguém, mas foi necessário, dei a volta por cima, Deus me ajudou e me honrou pra chegar até aqui. Agora eu tô no melhor, tô tranquilo, eu deixei isso tudo de lado, pra trás, e hoje eu vejo essas experiências que eu passei como uma forma de aprendizado para alguma coisa futura, talvez para me estar agora igual eu tô, muito bem, emocionalmente, financeiramente, enfim. E sei que talvez muitos homens vão passar por isso também, mas fica esse vídeo aqui. Se você curtiu, deixa o like aí, se chegou até aqui, tamo junto. E é isso aí, foi dessa forma que acabou, mas graças a Deus estou na melhor, superei, e nada como o tempo, que eu posso deixar como dica 4, né? Para finalizar aqui. O tempo é o Senhor de todas as coisas, então dê tempo ao tempo, para Ele resolver todas as questões, curar todas as feridas, enfim. E durante esse período que você vai estar dando esse tempo ao tempo e fazer todas essas outras 3 dicas que eu citei, essa é a última dica que eu vou deixar, que é a dica 5. Não tenha contato com o seu ex, com sua ex-esposa, porque senão você não vai sair desse limbo, cara. Você não vai sair desse labirinto, você vai ser refém eternamente. Corte o contato. Se você tiver filho, cara, tenha muita maturidade para falar só o básico que tem que falar. Talvez as 2 primeiras semanas nem troque ideia, cara. Vai ser importante para você não ficar refém dessa situação. Eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Tamo junto. Comenta o que você achou e a gente se encontra.